Olá, bom dia! Finalmente eu estou de volta com internet. Olá, Juliana, tudo bem? Que bom te ver. Finalmente eu estou de volta com internet. Olá, Caio. Olá, Escobar, Melo, Aline, Dani. Aliás, Dani, você tem que entrar pelo Instagram do PJT. Não esquece disso. Eu te mandei a senha? Se eu não te mandei, eu te mando agora. Paola, Cristiane, Fabrício. Só um minuto que eu vou mandar pra ela aqui, peraí. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, Paulo, Flávia, Caroline? Pipoca pronta? Que bom. Oi, Ernesto. Oi, João. Tudo bem, pessoal? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema vai ser assim muito interessante. A gente tem falado, tem ouvido falar muito, né, sobre a questão de prescrição intercorrente no âmbito administrativo, no âmbito judicial. Hoje a gente vai estar abordando justamente esse tema da prescrição intercorrente no âmbito judicial, levando em conta aí um julgado do STJ que foi repetitivo pela primeira sessão e sem dúvida trouxe um conteúdo bastante interessante e resolveu algumas questões que demandavam milhares de anos a serem resolvidas, né? Execuções fiscais que estavam aí há 20, 30 anos tramitando sem baixa. Oh, obrigada, parabéns, Ju! Feliz aniversário para você, parabéns, obrigada por você estar sempre seguindo a gente aí, parabéns, muita saúde, sucesso, tudo de melhor para você. Guilherme, tudo bem? Luna, com certeza, essa live vai ser sensacional. A gente vai estar aí contando com a Daniele Vilardo, que é aluna do PJT, que já escreveu sobre esse tema, inclusive, num livro de artigos. Ela vai estar falando sobre isso para vocês, imperdível. Então, assim, sem dúvida, ela vai trazer aí algumas ponderações bastante interessantes, até porque esse tema, de certa forma, ainda não morreu, né? E aí eu não vou dar spoiler. Quem vai falar vai ser ela, não serei eu. Mas assim, muito bom que vocês estão aqui, bom estar de volta. Eu confesso que eu passei essa última semana com saudade de todo mundo, porque realmente minha internet morreu. Eu fiquei assim, sem acompanhar nada, desde terça-feira. Acabou a live do Ernesto, assisti, acabou, minha internet começou a dar piripaque. Na quarta já nem sabia quem era, né? Só consegui me comunicar com as pessoas por telefone, e depois o telefone também me abandonou. Mas aí depois todo mundo ficou de bem comigo, eu tô de volta. Vamos esperar um pouquinho, que a Dani tá entrando agora. Ela já entrou no PJT aqui, já vi. Excelente, já vou estar te logando, Dani. Dani já pediu para entrar, então já estamos aqui aguardando. Olha ela aí. Olá, Dani, tudo bem? Olá, Seja tudo muito bem? bem-vinda, querida. Olá, tudo bem, Micaela? Oi, pessoal. Obrigada Tudo. pelo teu convite. É um prazer para mim estar aqui nessa live participando. Quero agradecer a você, ao Fábio Fraga, ao PJT, ao pessoal da tutoria jurídica. Eu tenho tentado assistir o máximo de lives que eu consigo e eu quero te parabenizar por essa iniciativa do PJT em parceria com a tutoria jurídica. Oh, obrigada, Dani. Olha, a sua imagem e seu som estão excelentes, tá? Muito bom ter você aqui com a gente. Sem dúvida, você vai agregar demais em termos de conteúdo e um conceito que é importante para o dia a dia do profissional, né? Porque, na verdade, a gente fala muito em prescrição, em decadência. Por que isso? Por causa da segurança jurídica. As brigas não podem se eternizar. A gente precisa ter um marco e ter uma segurança de quando é que aquilo vai acabar de alguma forma, né? E aí eu queria aproveitar e pedir para você começar a explorar esse tema da prescrição intercorrente, dando uma visão geral de como é que isso está hoje. Bom, sobre o tema eu escolhi o recurso especial 1.340.553 por causa da sua importância. Esse caso ele foi julgado pela primeira sessão do STJ sob o rito dos recursos repetitivos e ele trata da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal, que é prevista no artigo 40 da LEF, né? Então, esse tema ele teve muita repercussão, ele foi muito comentado em 2018, que é quando o julgamento ele foi encerrado. Para vocês terem uma ideia, segundo os dados do CNJ à época, a definição do STJ sobre esse tema, ela gerava reflexo em mais de 20 milhões de execuções fiscais em curso. É assustador, né? Então, esse tema é um tema processual que ele é muito importante, ele tem muita relevância, e não só para os tributaristas, mas para todo e qualquer operador de direito.
Trazendo aqui para vocês um panorama geral sobre o caso, o recurso especial ele foi interposto pela Fazenda Nacional e ela alegava que toda e qualquer manifestação fazendária no processo de execução fiscal compromete a caracterização da prescrição intercorrente. O recorrido, nesse caso, era uma microempresa chamada de Djalma Luiz M.E. Esse julgamento ele foi iniciado em 2014 e ele só foi retomado no ano de 2018, o que fez com que muita expectativa tenha sido gerada em torno da definição que o STJ daria para esse caso, né? E aí, em 2018, a primeira sessão do STJ, ela, por unanimidade de votos, negou provimento a esse recurso especial da Fazenda Nacional, mas houve muita divergência entre os ministros com relação à fundamentação. E aí, por meio desse julgado STJ, a primeira sessão, ela definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, que é prevista no artigo 40 da LEF. E, para isso, os ministros eles definiram 4 teses. A primeira foi o termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal por um ano. A segunda foi o termo inicial do prazo prescricional. A terceira, ela tratou de causas de interrupção da prescrição intercorrente. E a quarta destacou possíveis causas de nulidade pela Fazenda Pública. Então, esse é um panorama geral do tema. E aí, me aprofundando aqui no assunto, Mila, e aí avançando em cada uma dessas 4 teses que foram definidas pelo STJ, a gente tem o seguinte: a primeira tese, ela definiu o termo inicial do prazo de suspensão da execução fiscal por um ano. Essa primeira tese, ela teve muita discussão entre os ministros, houve muita divergência se para ser iniciado esse prazo de suspensão de um ano, deveriam ou não serem esgotadas todas as diligências possíveis para a localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. Isso em razão da interpretação de cada ministro sobre o artigo 40 da LEF. Eu sei que é chato, mas eu vou ler aqui para vocês, gente, o artigo 40 da LEF, porque a gente vai ver que toda a interpretação ela vai girar em torno desse artigo e de algumas súmulas. O 40 ele diz o seguinte, abre aspas, o juiz ele suspenderá o curso de execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos não correrá o prazo da prescrição. Suspenso o curso de execução, será aberta a vista dos autos ao representante da Fazenda Judicial, da Fazenda Pública. Decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ele ordenará o arquivamento dos autos. Então, essa daqui é a letra fria do artigo 40, do caput, do parágrafo 1º e do 2º. E aí eu vou trazer aqui para vocês os votos de 3 ministros que eles divergiram entre si com relação ao entendimento dessa primeira tese. O ministro Mauro Campbell, ele é o relator desse recurso especial e ele entendia que a decisão que declara a suspensão da execução fiscal, ela não deve ser o marco inicial para fins de contagem desse prazo. Ele entende que, assim que não localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, a partir dali, intimada a Fazenda Pública, automaticamente, nesse momento, já deve ser iniciado o prazo de suspensão da execução fiscal por um ano. Por que isso? Por que a partir da intimação da Fazenda Pública? Porque o ministro Mauro Campbell, ele entende que a Fazenda Pública, já estando intimada acerca da não localização do devedor ou dos bens, ela já pode requerer as diligências que ela entender necessárias para correr atrás da garantia desse crédito tributário, né? Então, esse foi o voto do ministro relator. O ministro Herman Benjamin, ele proferiu um voto divergente, defendendo a necessidade do esgotamento de toda e qualquer diligência possível para a localização do devedor ou dos bens, e aí incluindo até a citação por edital e também a suspensão atrelada ao insucesso do bloqueio universal de bens, que é previsto no 185A do CTN. E aí aplicando o que o ministro denominou de suspensão crise, que é quando o processo ele não possui condições de prosseguimento, por total impossibilidade de localização dos bens ou do devedor. E aí, sobre a aprovação da decisão suspendendo a execução fiscal, o ministro Herman Benjamin, ele entende que ela é indispensável para fins de contagem desse prazo de suspensão da execução fiscal por um ano. E aí
aí a gente tem também o terceiro voto da Suzete Magalhães, que ela entende que não devem ser esgotadas todas as diligências possíveis para a suspensão da execução fiscal, mas ela concordou com o Herman Benjamin de que a decisão que suspende a execução fiscal ela é indispensável e ela deve ser utilizada para fins de contagem desse prazo de suspensão de um ano, né? E, então, essa questão da decisão ser ou não considerada como termo inicial, esse ponto ele é objeto de muita discussão. E eu queria até saber de você exatamente isso. Qual é a tua posição em relação a isso? Você acha que realmente, para a contagem do prazo de suspensão de um ano, essa contagem deveria se iniciar automaticamente com a intimação da Fazenda, como acabou sendo o entendimento majoritário do STJ, ou você entende que estaria correta a ponderação do Herman com a SUSET? Esse ponto ele tem muita discussão, né? Tem alguns procuradores assistindo, né? Eu vi alguns subindo aqui. Eu vou fazer uma provocação. Lógico que no cenário ideal, intimada a Fazenda Nacional acerca da não localização do devedor ou dos bens, a partir dali, imediatamente, deveria já ser prolatada a decisão suspendendo a execução fiscal, né? Mas a gente que milita no dia a dia, na prática, em cada canto desse Brasil, a gente sabe que não é assim que funciona. Eu já advoguei num processo no interior do Maranhão, mais precisamente em Santo Antônio dos Lopes, a 4 horas da capital de São Luís, que essa decisão ela foi prolatada 1 ano e meio depois da intimação da Fazenda Pública. E a gente nem precisa ir tão longe para saber que isso acaba sendo recorrente no judiciário, né? Então, essa decisão, às vezes, ela demora meses, 1, 2 anos para ser prolatada. É correto a contagem da suspensão, ela aguardar meses, 1, 2 anos, a prolação de uma decisão que ela é meramente padrão, ela acaba sendo chancelatória? Na minha visão, não. Eu acho que é interessante a gente voltar aqui no artigo 40 da LEF para a gente interpretar junto. Aí eu quero ouvir também a opinião de vocês. Ele diz o seguinte: o juiz suspenderá o curso da execução fiscal enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora. Na minha interpretação, quando o artigo 40 ele diz o juiz suspenderá, é uma determinação, é uma ordem. Essa decisão ela não tem um cunho decisório. Né? O que vai valer como base é a não localização dos bens. A partir do momento que o devedor ou os bens eles não forem localizados, o juiz ele deve prolatar essa decisão. Ela não tem um cunho decisório. Tanto que o artigo ele fala o juiz suspenderá. Então, na minha visão, eu concordo com o ministro Mauro Campbell de que essa decisão ela não deve ser considerada para fins de contagem desse prazo de suspensão da execução fiscal. E com isso a gente ganha até mais independência de providência das partes e do juiz, mais celeridade, objetividade. Então, essa é a minha interpretação sobre o caput do artigo 40. E tem outro ponto também, Mila, que a Suzete Magalhães ela destacou que na sua interpretação, a súmula 340 do STJ, ela não dispensa a decisão de suspensão da execução fiscal para fins de início dessa contagem de suspensão. A súmula 340 ela diz o seguinte, abre aspas, em execução fiscal não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Fecha aspas. Minha interpretação lendo a súmula, tá? Ela não define que o termo inicial de suspensão deve ser a partir da aprovação da decisão. E nem lendo o inteiro teor do julgado que originou essa súmula, eu tive essa impressão. Então, assim, é um ponto que ele é interpretativo e houve muita divergência entre os ministros com relação a essa primeira tese. E aí, depois de muito debate, os ministros, eles decidiram que... E aí, na literalidade do que diz a redação da primeira tese, tá? Eu vou ler porque vocês vão ver o quanto que é importante a atenção a cada uma das palavras que foi utilizada pelos ministros nas teses que foram firmadas e como que algumas elas acabam sendo divergentes entre si. Sim. A primeira tese, ela diz o seguinte, abre aspas, o prazo de suspensão de 1 ano do processo, ele tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever do magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução fiscal. Ou
o juiz prolatar essa decisão, suspendendo a execução fiscal, mas ela não vai configurar um marco inicial para fins da contagem desse prazo. O que vai valer, então, é o seguinte: não localizado o devedor ou localizados bens, intimada a fazenda pública, da não localização, nesse momento, automaticamente, independentemente da prolação de qualquer decisão, tem início o prazo de suspensão da execução fiscal por 1 ano. Então, esse foi o racional adotado pelos ministros. De certa forma, Dani, até, e desculpe te interromper bem rapidinho, esse racional, na verdade, tem muito que ver também com uma prática que era conhecida do procurador tomar ciência da decisão e deixar no gabinete o processo. Então, o processo ficava 2, 3, 5 anos no gabinete e depois ele era mandado para o juiz tomar a decisão. Então, o que acontecia? Tinha busca e apreensão, tinha pedido do advogado da outra parte para fazer busca e apreensão no gabinete do procurador. Então, assim, isso aí também foi em razão dessa prática, né, que acabou sendo costumeira. Com certeza. Com certeza. Mas aí, Então, Mila, outro ponto também, essa primeira... Deixa eu tirar meu óculos, a luz está refletindo aqui. Então, com relação a essa primeira tese, ela foi desmembrada também em dois pontos, né? Isso para considerar a redação do inciso 1º do parágrafo único do 174, né? Exatamente, que a Lei Complementar 118, ela promoveu uma alteração redacional uniformizando, né, aquilo que já era previsto na Lei de Execução Fiscal com o próprio CTN e definindo que a partir dali você tinha o despacho como elemento de interrupção da prescrição. E aí eu queria justamente perguntar isso, como é que ficou essa visão dessa alteração legislativa em relação à fixação desse prazo prescricional? Então, os ministros, eles desmembraram essa primeira tese em 2 partes. Por quê? Para considerar a vigência do 174 do CTN antes e depois da Lei Complementar 118 de 2005. Porque antes da sua vigência, a prescrição era interrompida pela citação pessoal do devedor. Já na vigência da Lei Complementar 118, passou a ser pelo despacho do CITSE. Então, os ministros, eles desmembraram essa primeira tese da seguinte forma. O primeiro desmembramento ficou assim, abre aspas. Caso o despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar 118, depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o juiz ele vai declarar suspensa a execução fiscal. O segundo desmembramento, ele disse o seguinte: caso o despacho ordenador da citação ele tenha sido proferido depois da vigência, já na vigência da Lei Complementar 118, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização dos bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução. Por que houve o desmembramento? Por que isso? Por que essa diferenciação? Porque só é possível a suspensão da execução fiscal desde que tenha ocorrido a interrupção da prescrição ordinária. Então, foi necessário esse ajuste na primeira tese para considerar os casos vigentes antes da Lei Complementar 118 e já na vigência da Lei Complementar 118. Então, esse foi o entendimento dos ministros sobre essa primeira tese. Já a segunda tese, ela tratou do termo inicial do prazo da prescrição e não houve qualquer divergência entre os ministros. Eles concordaram que, encerrado o prazo de suspensão da execução fiscal por 1 ano, a partir dali, automaticamente, independentemente de qualquer providência das partes ou do juiz, tem início a contagem do prazo prescricional, que aí, nos casos dos créditos tributários, a contagem é de 5 anos, né? Então, a redação ela ficou da seguinte forma, abre aspas, havendo ou não um peticionamento da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial nesse sentido, encerrado o prazo de 1 ano de suspensão, automaticamente se inicia o prazo prescricional de 5 anos. Durante esse tempo, o processo ele deve ficar arquivado sem baixa na distribuição. Encerrado o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato, fecha aspas. E aí, logicamente, que nesse prazo de 1 a 5 anos, a Fazenda ela pode e deve realizar diligências para correr atrás da garantia desse crédito tributário, né? Então, essa foi a definição dos ministros com relação à segunda tese, sem qualquer divergência. A terceira
terceira tese, ela tratou das causas de interrupção da prescrição intercorrente. E aqui, na minha interpretação, essa redação da terceira tese, ela é muito truncada. E o STJ ele não passou a mensagem que ele quis passar. Eu vou ler a literalidade do que ela diz. Ela ficou redigida da seguinte forma. Abre aspas. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 ano de suspensão, mais o prazo de prescrição aplicável, eles deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados, ainda que por edital, os devedores e penhorados os bens a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, atenção nessa parte, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente da data do protocolo da petição que restou frutífera a diligência. Então, na minha interpretação é que essa tese ela ficou muito truncada. Também costuma haver muita polêmica e muito debate com relação à redação dessa terceira tese. Então, parece que se a Fazenda Pública peticionar dentro do prazo de 1 a 5 anos, mesmo que essa petição ela seja analisada depois desse prazo de 1 a 5 anos, ou seja, no 6º ano, se essa diligência restar frutífera, ou seja, se houver êxito na localização do devedor ou dos bens, a prescrição ela vai ser interrompida considerando lá a data do protocolo dessa petição, que futuramente foi analisada e restou frutífera a diligência. E isso mesmo depois de quase os referidos prazos. Para mim, a redação dessa terceira tese ela é muito perigosa para a segurança jurídica. Verdade. E a base dela, a base para a prolação dessa terceira tese, foi a súmula 106 do STJ, que ela diz o seguinte, abre aspas, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição da prescrição ou decadência, fecha aspas. E aí, aqui fazendo só uma observação, a gente poderia fazer uma analogia dessa súmula 106 até lá na primeira tese. O contribuinte também não pode ser prejudicado pela demora do judiciário, né? Então, com relação à terceira tese, como é que fica a segurança jurídica aqui? Se já foi reconhecida a prescrição intercorrente e essa diligência ela é realizada depois de escoado esse prazo de 1 a 5 anos, ou seja, depois do reconhecimento da prescrição intercorrente, que segurança tem o contribuinte? Então, o objetivo aqui foi a Fazenda Pública ela não ter nenhum prejuízo, ela não ser prejudicada antes da demora do judiciário. Mas por que o juiz ele não analisa essa petição antes de reconhecer a prescrição intercorrente? Por que pode o contribuinte acreditar que o crédito tributário foi fulminado pela prescrição e depois ser surpreendido? Ah, não, olha só, lá atrás teve uma petição e restou frutífera a diligência, e isso depois do prazo de 1 a 5 anos. Então, assim, e a própria Fazenda Nacional, ela não entendeu essa terceira tese. E ela questionou nos seus embargos de declaração que atos processuais são esses que interrompem a prescrição intercorrente. Porque a tese, ela fala que não basta um mero peticionamento em juízo para interromper a prescrição intercorrente. Mas que atos processuais são esses? O que é considerado um mero peticionamento em juízo? O que é genérico e o que não é nesse caso? É o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra o codevedor, são os embargos de execução, é a exceção de pré-executividade, é o recurso da Fazenda contra o indeferimento da penhora. A própria Fazenda Nacional levantou todas essas possibilidades que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, ficou essa dúvida no ar com relação à terceira tese. E aí, o STJ, quando analisou esses embargos de declaração da Fazenda Nacional, ele destacou, ele deixou claro que muitas das questões elas vão ter que ser analisadas caso a caso pelos juízes. Ele não consegue dar uma resposta, é impossível, com relação a todas as possibilidades de interrupção do prazo prescricional, né? Então, na minha interpretação, essa terceira tese, ela traz muito mais dúvidas do que respostas, ficam muito mais questionamentos, né? Então, essa foi a redação da terceira tese. A quarta tese, ela tratou das alegações de nulidade pela Fazenda Pública, né? Não houve também qualquer divergência entre os ministros e eles
concordaram com a seguinte redação para a quarta tese, abre aspas, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do prazo do procedimento do artigo 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, exceto a falta de intimação que constituiu o termo inicial 1, onde ele é presumido, o prejuízo, como, por exemplo, a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Então, com essa tese, o STJ ele demonstrou seu entendimento que somente a intimação da Fazenda Nacional acerca da não localização do devedor ou dos bens, que com essa intimação que a gente começa a contar o prazo de suspensão da execução fiscal, que é a definição da primeira tese, só essa intimação ela é imprescindível. Somente essa intimação, se ela não ocorrer, há a nulidade do procedimento do artigo 40 da LEF. E aí, com relação às demais intimações da Fazenda Nacional, não há imprescindibilidade e a Fazenda Pública ela deve comprovar que ela foi prejudicada, que houve alguma nulidade, que ela sofreu algum prejuízo decorrente dessa ausência de intimação. Agora, depois que você explica isso, Dani, vem a mim a seguinte questão. A quarta tese, ela fala de que, de fato, você teria nulidade apenas se não observada essa primeira intimação quando de não encontrar o devedor ou não encontrar bens, né? Para que você possa começar o prazo de suspensão de 1 ano. Agora, em compensação, a segunda tese, ela fala que o juiz, antes de decretar a ocorrência efetiva da prescrição intercorrente, ele teria que intimar a Fazenda Pública, até para que a Fazenda Pública se manifestasse se houvesse alguma causa interruptiva, suspensiva da prescrição. Aí eu te pergunto, isso não parece contraditório? Fazendo aqui uma análise crítica, Mila, na minha interpretação, essa quarta tese, de fato, ela briga, ela tem uma divergência com o trecho final da segunda tese. Por quê? Porque enquanto a quarta tese, ela deixa claro, ela expressa que somente a ausência de intimação da Fazenda Nacional quanto à não localização do devedor ou dos bens, que é o termo inicial lá da primeira tese, somente essa intimação ela é imprescindível e ela a sua ausência causa nulidade do procedimento do artigo 40 da LEF, o trecho final da segunda tese, ele dispõe que a Fazenda ela deve ser ouvida depois de encerrado o prazo prescricional, antes do reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juiz. Então, no meu entendimento, na minha interpretação, tem uma contradição entre esses dois pontos sobre em qual ou quais momentos é imprescindível a intimação da Fazenda Pública. E aí, de fato, só a primeira intimação ela é imprescindível. É o que diz a quarta tese, que só a primeira intimação ela é imprescindível. As demais intimações, elas não são imprescindíveis e aí a Fazenda ela tem que comprovar que houve alguma nulidade decorrente da ausência da sua intimação, né? Eu preparei aqui também uma linha do tempo, vou abrir aqui, e que é o resumo, para quem chegou agora, se deu bem, é o resumo da contagem desse prazo da prescrição intercorrente. Eu vou virar minha câmera para mostrar aqui no meu computador para vocês poderem olhar comigo. É o seguinte, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a linha? Estamos conseguindo ver, então, sim. Então, essa é a linha do tempo. Eu fiz essa linha do tempo para a gente verificar os marcos da prescrição intercorrente. Eu vou mostrar item por item, que acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Vamos lá. Primeira coisa, proferido despacho de cítice. É determinada a citação do devedor para pagar ou garantir o crédito tributário, ou qualquer crédito. Não localizado o devedor ou bem sobre os quais possa recair a penhora, a Fazenda ela deve ser intimada dessa não localização do devedor ou dos bens. Intimada a Fazenda Pública, automaticamente a gente tem o início do prazo de 1 ano de suspensão da execução fiscal. E aí deve ser prolatada a decisão suspendendo a execução fiscal. E não interessa se essa decisão ela vai ser prolatada 1 dia depois da intimação da Fazenda Pública, 6 meses depois, 1, 2 anos depois, porque ela não vai configurar o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão da execução fiscal por 1 ano. Então, a gente tem o decurso desse prazo de 1 ano a partir da intimação da Fazenda Pública, e aí, com o fim do prazo de 1 ano de suspensão,
automaticamente, nesse momento, a gente tem o início do prazo prescricional, independentemente de qualquer providência das partes ou do juiz. E a partir daqui, a gente tem o início da contagem do prazo prescricional, que no caso dos créditos tributários é de 5 anos. Então, a partir dali, a gente vai contar esse prazo. Encerrado esse prazo de 5 anos, a gente tem o reconhecimento da prescrição intercorrente. E aí o crédito está fulminado pela prescrição. Deve ser proferida a decisão. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu coloquei na linha pontilhada todos os marcos que não são importantes para fins da contagem do prazo. E aí, assim como a primeira decisão, suspendendo a execução fiscal, deve ser prolatada essa decisão reconhecendo a prescrição intercorrente, que também não tem qualquer, digamos, importância para a contagem, ela não vai estar no marco temporal da nossa sistemática da prescrição intercorrente, né? E aí tem a intimação da Fazenda acerca do reconhecimento da prescrição intercorrente. E essa intimação daqui, segundo a quarta tese, ela não é imprescindível. A Fazenda ela deve alegar alguma nulidade de que a ausência de sua intimação em algum dos momentos da contagem da prescrição causou alguma nulidade, né? A gente tem que só a primeira intimação da Fazenda, ela é imprescindível, segundo essa primeira tese. Então, essa foi a linha do tempo, essa é a contagem da prescrição intercorrente. Vou virar aqui de novo. Olha, sensacional, hein, Dani? Tá todo mundo aqui elogiando você pela didática, pela ideia da linha do tempo. Arrasou. Ah, que legal. E aí, Mila, tem também um último ponto, que é uma análise crítica, que a gente estava até conversando, né, daquele recurso extraordinário 636.562. Exatamente. Eu queria te perguntar o seguinte: durante esse julgamento, houve uma discussão muito grande no STJ se haveria uma prejudicialidade do julgamento desse régimen em razão dessa matéria no Supremo, até porque lá estava se falando da questão da constitucionalidade desse prazo de suspensão de 1 ano. Afinal de contas, ele foi trazido em lei ordinária e se fala que prescrição em matéria tributária é competência de lei complementar. Então, ficou essa discussão e eu queria saber o que você acha, porque eles acabaram superando isso e, de fato, julgando esse régimen. Então, superaram essa prejudicialidade. O que você acha? É prejudicial, não é? Exatamente. O tema desse RE, como você bem disse, é a constitucionalidade do prazo de suspensão da execução fiscal por 1 ano, né? E aí, como a prescrição ela é uma matéria reservada à lei complementar e a LEF ela é uma lei ordinária, e o 174 do CTN ele não prevê qualquer possibilidade relacionada à suspensão de prazo prescricional, tem essa discussão se há um conflito e se o artigo 40 da LEF poderia determinar um prazo de suspensão da execução fiscal por 1 ano, né? Quando os ministros eles analisaram esse argumento, eles afastaram qualquer prejudicialidade, como você disse, com esse RE 636.562, e eles ponderaram que caso o STF ele venha decidir pela inconstitucionalidade desse prazo de suspensão da execução fiscal por 1 ano, esse julgado da prescrição intercorrente ele vai poder ser adaptado a esse entendimento. Mas, assim, fazendo aqui mais uma análise crítica, como é que seria operacionalizada essa adaptação? Porque aqui o que a gente tem é que a maior discussão do acórdão foi o início do termo para suspensão da execução fiscal por 1 ano. Isso. Então, se a gente não tem esse momento, porque a intimação da Fazenda Nacional ela vai ser o termo inicial para suspensão. Encerrado esse prazo de 1 ano, automaticamente se inicia o prazo prescricional. Se a gente perde essa parte da nossa linha do tempo, já que o final da suspensão por 1 ano é automaticamente o início do prazo prescricional, como é que a gente pode adaptar esse entendimento de inconstitucionalidade, né? Assim, será que realmente não tem prejudicialidade? Será que o STJ ele não se precipitou em analisar esse recurso especial antes do recurso extraordinário? Então, assim, eu não consigo visualizar como que poderia ser feita essa adaptação. Eu acho que a gente perde todo o racional da prescrição intercorrente. E aí, lendo até o inteiro teor do acórdão, ficou muito claro que os ministros eles tinham uma preocupação muito grande em retomar logo esse julgamento. Porque
como eu havia dito no início, esse julgado da prescrição intercorrente, ele foi iniciado em 2014, mas ele só foi retomado em 2018, que fez com que muita expectativa tenha sido gerada no meio jurídico acerca do deslinde que o STJ ia dar para esse tema, né? Então, os ministros, eles claramente se manifestaram de que eles tinham uma preocupação muito grande em dar um desfecho a esses milhões de processos que aguardavam por esse racional que seria fixado pelo STJ quanto à sistemática da prescrição intercorrente, né? O que você acha, Mila? Você acha que tem prejudicialidade? Olha, eu acho que tem, tá? Mas, sinceramente, eu acho que o STJ ele julgou por causa da demora. A repercussão geral no Supremo foi reconhecida. Ficamos lá. Nada foi julgado. Não houve indicativo para pauta. Então, o que acontece? Você fica numa situação de, tudo bem, vou ser formalista e vou segurar, vou aguardar essa decisão. Porque, veja, se some a suspensão, a prescrição intercorrente ela vai ter que se contar a partir de um prazo que vai ter que se definir. Agora, que ela existe, existe. Né? A suspensão é só um momento para você não contar. Então, ela saindo, obviamente que o Supremo vai ter que dar uma baliza de quando é que você vai começar a contar isso. Agora, veja, a questão é, eles não dão essa resposta rapidamente. O STJ estava se sentindo com um fardo muito grande, eu entendo nesse ponto os ministros, de desde 2014 terem começado o julgamento, só acabou 4 anos depois. Né? E um monte de processo parado. Eu mesma, à época, me lembro de um processo que tinha contra o meu prédio. A síndica tinha conversado comigo e tal. O processo ele era uma execução de IPTU em relação ao terreno do imóvel onde foi construído o meu prédio, execução ajuizada em 1985. Estávamos em 2018. E não tinha sido encontrado o devedor, porque, na verdade, venderam esse terreno para a construtora não entrou no polo passivo, a prefeitura não colocou, e até então não havia devedor nos autos. Então, assim, eu falei, gente, é surreal, ou seja, situações assim se acumulam nas varas de dívida ativa dos municípios. Isso gera uma insegurança jurídica absurda, né? Ela, inclusive, tinha época vindo me procurar, porque ela falou, poxa, a gente está com uma pessoa viúva no prédio, ela perdeu o marido, está tentando regularizar, e surgiu essa pendência, uma certidão. Aí você vê, meu Deus, um negócio de milênios que já tinha que ter sido arquivado, porque não acharam devedor, e tchau. Então, assim, eu acho que isso também pesou muito na decisão dos ministros do STJ, é justamente essa falta de duração razoável do processo. Né? Não se decide as coisas num prazo lógico. E aí as coisas se perdem, as provas se perdem, as pessoas morrem, as coisas acontecem. Ficam ultrapassadas, né? Exato, as instituições ficam ultrapassadas. Outro dia estava vendo o julgamento do negócio de ICMS ou ISS com relação a CD, coisa que ninguém mais usa, gente, pelo amor de Deus. Agora já é tudo mídia, download. Então, assim, você vê que acaba que os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, no STJ, acabam sendo feitos depois que a realidade social já se modificou, né? O que é um absurdo. Você não gera segurança. Então, acho isso. E você acha que não houve prejudicialidade? Acha que houve? Qual a tua posição efetiva? Eu acho que houve, sim. Eu acho que eles demonstraram uma grande preocupação em dar uma resposta, mas se a gente perde aquela primeira parte da linha do tempo, porque o problema maior é que o final, o encerramento desse prazo de 1 ano, automaticamente é o início do prazo prescricional. Se a gente perde essa parte da linha do tempo, como que a gente vai começar a contar? Entendeu? Eu não acho que seja uma adaptação simples de ser feita. Eu acho que a contagem, a sistemática, ela vai ter que ser realizada inevitavelmente de outra forma, né? É verdade. Bom, a gente vai ter segurança. E aí acaba que as execuções acabam se eternizando, né? Como o caso do IPTU de 85 que você comentou. Bom, Mila, essas foram as 4 teses fixadas pela primeira sessão do STJ para a contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal, que é prevista no artigo 40 da LEF, com algumas considerações minhas. Eu queria te pedir, eu posso fazer uma propaganda aqui? Não só pode, como deve. Que é o seguinte, aqui até pelo pouco tempo que a gente tem, é um assunto que, apesar de eu ter tentado me aprofundar e ter sido alguns comentários, tentei ser o mais objetiva possível, mas é um tema que dá muito pano para manga, tem muita discussão, é um acórdão extenso de quase 200 folhas, com muitos pontos interessantes, mas eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre esse tema nesse livro aqui, ó, Temas de Processo Tributário, que tem uma análise crítica mais aprofundada sobre esse julgado da prescrição intercorrente. É uma coletânea de artigos
foi lançada no final do ano passado pelo GDT em parceria com a Academia Fiscal, que foi organizado pelo Guilherme Chambarelli, que já falou aqui para vocês, e o Otávio Bandeira. Então, aí, para quem se interessar sobre o assunto, fica aqui uma dica de leitura. Olha, inclusive, eu vou reforçar essa dica de leitura, porque eu li esse artigo, inclusive depois ele foi mencionado na live com o Daniel Godinho, que elogiou o seu artigo sobre prescrição intercorrente. Eu falei, poxa, vou ler o livro. O artigo é excelente, vale muito a leitura, acho que vocês vão ter outras visões sobre esse tema. Dani, eu quero te parabenizar pela apresentação, Obrigada. pela didática. Pelo convite, pela oportunidade de participar aqui com você. Ô, minha linda, que isso. Para mim foi um prazer incrível. A Dani, inclusive, é professora do nosso curso online de jurisprudência tributária. Já tratou desse acórdão lá também. E, gente, o que eu queria contar para vocês é uma novidade, tá? A gente está começando agora, em junho, com algumas lives que vão acontecer terças-feiras, tá? Essa terça-feira, todas à noite, sendo que, excepcionalmente, essa terça-feira, a gente vai fazer a live às 17h30. São lives que vão estar acontecendo no final da terça-feira, justamente para abordar questões profissionais, tá? Então, a nossa primeira live vai ser com a Aline Krieger. Às 17h30, a gente vai estar tratando sobre contabilidade e advocacia tributária, tá? Isso sem falar de que amanhã vamos ter a nossa tradicional live, 12h30, com o Gustavo Brigagão e Marcos Catão, discutindo se a inadimplência é crime. Portanto, amanhã vocês têm 2 compromissos com a gente. Às 12h30, tá? Com Gustavo Brigagão e Marcos Catão, falando sobre inadimplência, se ela é crime ou não, e analisando aquele RHC 163334. E à tarde, às 17h30, comigo e a Aline, de Tributário Atual, falando sobre contabilidade e advocacia tributária. Tá bom? Então, essa é a nossa novidade de junho. Espero que vocês continuem com a gente. Obrigada pela audiência. Dani, obrigada mais uma vez. Obrigada, um beijo grande. Obrigada, Mila. Obrigada, pessoal. Qualquer coisa, eu tô aqui à disposição, tá? E outra coisa, essa live assistiu. Tá gravada, tá? Vai estar gravada lá no IGTV. Então, quem não assistiu, que não deixe de assistir, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e recomendem. Tchau.